Olá, estamos começando mais um do lado de cá, aqui direto do Sindicato dos Bancários, na Rua da Ladeira. Do lado de cá, que voltou, programa que fala de várias coisas, da cultura aos aspectos políticos e jurídicos, não é isso, Laís? É isso mesmo. Hoje temos uma presença que já esteve aqui e vai colocar mais informações recentes assim para nós. Isso, professor. É verdade. Valdete Souto Severo, Bem-vinda. juíza da Justiça do Trabalho e uma pessoa muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, atuante nas lutas pela democracia, por uma justiça mais transparente, mais inclusiva, mais aberta. A Valdete é uma intelectual importante aqui do Estado, e não só do Estado, é professora também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Valdete? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês de novo, especialmente contigo, Juremir, te admiro muito, tu sabes disso, mas também com a Laís, que eu estou conhecendo hoje, e estou feliz de estar aqui dividindo a bancada com vocês. Eu e a Laís agora estamos fazendo aqui uma dupla neste programa, nova fase, recomeçamos, e a ideia é conseguir falar dos grandes assuntos do país, do ponto de vista assim mais de entender como as coisas funcionam. Nos últimos tempos, por exemplo, Valdete, houve muita discussão sobre o STF, funcionamento do STF. Gente que diz, não, mas o STF está exorbitando das suas funções, eles fazem o que querem, eles decidem como bem entende, uma hora vai para um lado, outra hora vai para outro, e gente que diz, olha, o STF tem salvado a democracia no Brasil, tem tido posicionamentos firmes, corajosos, e, para quem entende, tem uma coerência. Como é que é o STF? É a cabeça de cada ministro ou tem mesmo uma linha de coerência que às vezes escapa ao leigo? Me parece que tem uma linha de coerência, sim, assim, dentro do sistema jurídico que a gente tem, ou da organização de Estado que a gente tem, é um órgão extremamente importante, porque dá a última palavra, né, em termos do que o sistema de justiça entende como deva ser a aplicação das leis e tal, e existe uma coerência, sim, Juremir, acho que dá para dizer que o STF foi extremamente importante está sendo, inclusive, né, nos processos, não só nos processos que enfrentam a questão da tentativa de golpe de Estado e, portanto, de preservação da democracia, mas também em vários processos que discutem questões importantes de cidadania, né, nas quais o STF se posiciona, reconhecendo direitos e promovendo avanços que são importantes para pautas que são universais, assim como, sei lá, o direito à paridade em algumas situações, que a gente pode pegar o exemplo da possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo biológico, né? É uma das decisões do STF que foi bastante importante e que demonstra o exercício dessa função de atualização, digamos assim, da legislação. Só que nós temos um certo entrave quando a questão é trabalhista. Né? Isso é bastante nítido, a gente tem inclusive textos de pesquisas bem profundas publicadas sobre isso. Tem dois colegas, o Hugo Cavalcante e o Grijalbo, ambos têm livros publicados analisando a posição do STF em relação a direitos trabalhistas e mostrando com muita nitidez como muda a posição do STF lá pelas tantas, no reconhecimento da constitucionalidade dos direitos trabalhistas, mas, curiosamente, ao reconhecer a constitucionalidade dos direitos trabalhistas, começa a promover decisões que, em realidade, desmancham ou precarizam esses direitos. Porque o que acontece? A gente não tinha os direitos do trabalho no título dos direitos e garantias fundamentais até a Constituição de 88. Eles estavam sempre na ordem econômica. E eram interpretados pela Corte Constitucional como direitos infraconstitucionais. Então, o STF não falava de questões trabalhistas. A Constituição de 88 vem, o STF segue dizendo que questões trabalhistas não são diretamente constitucionais e, portanto, quando chegam os recursos lá no STF, a posição era até meados ali da primeira década desse século, a posição era, não, essas questões são infraconstitucionais, não cabe recurso para o STF, tem que acabar mesmo as possibilidades de discussão na Justiça do Trabalho, no TST. Lá pelas tantas muda a posição do STF e ele começa a dizer realmente direito do trabalho é matéria constitucional, e tá lá no artigo 7º ao 11º da Constituição, só que começa a fazer isso para, então, decidir sobre greve de servidores públicos, prazos de prescrição, matérias tipicamente trabalhistas,
E nos últimos anos proliferam as demandas que discutem questões trabalhistas e a gente sabe que o resultado tem sido bastante hostil ao direito do trabalho. A gente está gravando esse programa um pouco antes da publicação dele, muito possivelmente a publicação vai ser, a gente já vai ter um novo ministro colocado, né? Mas eu estava comentando com o professor sobre essa posição do Barroso de deixar o voto dele pronto no que diz respeito à questão do aborto. Tu achas que teremos retrocesso nesse sentido, professora? Como é que isso vai caminhar, né? Considerando que já temos 2 ministros que muito provavelmente vão votar penalizando, né? E talvez cerceando muito mais essa questão do direito ao aborto. O direito ao aborto é um tema super sensível, porque ele lida com uma questão tão difícil, né? E geralmente ele é assim, manejado da perspectiva do direito à vida, como se a mãe, gestante, a mulher, também não tivesse a vida dela em discussão nesse caso, né? Só que o que me parece é que a gente tem assim, sempre teve no Brasil uma questão muito forte, que é o caráter moralista e religioso das discussões públicas, inclusive jurídicas. E, ultimamente, esse caráter religioso tem se aprofundado, né? Então, a gente sabe que teve uma indicação de ministro no governo anterior que o próprio presidente que o indicou disse que era terrivelmente evangélico, ou seja, a questão religiosa estava presente na indicação explicitamente. Do André Mendonça. Então, assim, a gente sabe que a pauta que se chama moral em relação aos costumes, né? Isso também é discutível, mas enfim, que essa pauta de tentativa de controle dos corpos, dá para dizer assim, é importante e vem sofrendo um revés, porque o STF tem uma posição histórica de avanço também, ou principalmente nessas matérias. E só que agora a gente está na iminência de poder ter um voto mais conservador. Então, acho que a posição do ministro Barroso nesse aspecto foi de tentar reforçar o caráter de compromisso com essa pauta, digamos, não comprometida com a questão religiosa, mas sim com o direito das mulheres de dispor sobre o próprio corpo, antecipando o voto dele. E aí é que está, nesse aspecto, o STF tem sido bastante importante, né, para garantir esses direitos, o exercício desses direitos. Espero que isso não se altere com a nova indicação. E como é que funciona, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso resolveu dar o voto dele antes de se aposentar, antes de sair. Isso já tinha acontecido com outro ministro antes, não me lembro qual, que também antes de sair resolveu votar. Esse voto fica garantido. Sim. Quem entrar não pode dizer, não, mas eu também quero votar nessa matéria. Não, porque o que acontece, na verdade? Ele está na cadeira e ele já está com a possibilidade de proferir o voto. Uma vez proferindo o voto está dado. Não existe um direito adquirido ao voto de quem assume a cadeira depois. Mesmo que leve muito tempo para continuar, porque alguém pode pedir vista, pode ficar parado. Mesmo que leve muito tempo. Para ter uma ideia, Juremir, o Teori Zavascki, o ministro Teori Zavascki, tinha já proferido voto na DI 1625 anos antes dela ser finalmente julgada em 23. E o voto dele ficou lá e valeu e foi considerado. Então, sim, enquanto ele está com aquele processo, com a possibilidade de proferir o voto, uma vez proferido, o voto está dado. Quem assume apenas os processos e que ainda não há um voto declarado. Eu sempre tive uma curiosidade sobre a parte assim, de procedimento do dia a dia da justiça, porque todo mundo fica surpreso com o fato de que algumas ações podem demorar anos. Eu, por exemplo, tenho um amigo que entrou na justiça contra uma empresa em 2014 e ainda não tem decisão assim transitada em julgado. Atualmente está no STF, porque muita coisa mesmo da justiça trabalhista hoje vai para o STF. E aí as pessoas se perguntam, mas como é que fica parado? Fica parado mesmo? Ninguém olha? Ou aquilo, por alguma razão, vai sendo adiado novamente? Tem alguma coisa do tipo assim, de vez em quando aquele processo volta à pauta e alguém olha e diz, não, mas falta tal coisa, aí então, novo prazo e aquilo vai sendo empurrado para frente. Como é que se dá? É difícil, né? Porque assim, os processos têm uma tramitação que está lá no Código de Processo Civil na Justiça Comum e, no nosso caso, na CLT. Então, ele tem que caminhar.
né? É um Sim, não caminho pode que ele ficar parado na não gaveta. fica parado. Ele tem um caminho para andar. Só que a gente tem um sistema de recurso bastante assim, cheio de meandros. Então pode acontecer, sem dúvida nenhuma, do processo. Por exemplo, caminhar no primeiro grau de jurisdição, tem a sentença do juiz, aí entra um recurso. Aí o recurso não é recebido porque falta alguma coisa. Aí entra um agravo para tentar destrancar o recurso. Aí daqui a pouco o recurso chega lá no tribunal e o tribunal entende que faltou alguma prova. Aí manda de volta para o primeiro grau para produzir aquela prova. Então, há um caminho, mas o caminho nem sempre é percorrido em linha reta. Muitas vezes o processo vai, volta, vai, e esse caminho se torna tortuoso e demorado. Na Justiça do Trabalho, não é comum que um processo demore 10 anos para ter trânsito em julgado, quer dizer, uma decisão definitiva sobre quem tem razão. E aí começa um outro caminho, que é cobrar o crédito se existir crédito, que também é um outro caminho bastante longo para ser percorrido. Mas a maioria dos processos na Justiça do Trabalho demora bem menos do que 10 anos nessa primeira fase de dizer quem tem razão. Na Justiça Comum é mais demorado, a Justiça do Trabalho é a mais ágil, na verdade, dentre as... E isso tudo por excesso de processos, por excesso de trabalho. Então, a resposta mais fácil é que há excesso de processos. O problema dessa resposta, primeiro, é a gente entender por que há excesso de processo e o que fazer com isso, né? Então, essa não é, assim, não é falso dizer que existem processos demais, existe muita demanda, é verdade. Mas esse não é o único problema. A gente tem também uma estrutura processual que permite muitos recursos, que permite que o processo vá, por exemplo... Seria conveniente ter menos recursos Então, ou seria uma perda da possibilidade de exercer um direito? Pois então, aí tem essa discussão é vastíssima no campo do direito processual, né? Se tirar a infinita, quase infinita possibilidade de recursos de um processo, se isso tornaria o acesso à justiça menos eficiente. E, na verdade, não, né? Existem outros estados, inclusive, que têm sistemas de justiça com bem menos recursos. A própria Justiça do Trabalho, quando foi criada, a ideia era que o processo não tivesse duplo grau de jurisdição, ou seja, que em vários tipos de demanda não coubesse recurso. Até hoje a gente tem uma lei, que é a 5584 de 70, que diz que processos cujo valor é até 2 vezes o salário mínimo não são suscetíveis de recurso. Isso não impede que a pessoa tenha uma boa resposta jurisdicional, mas abrevia o tempo do processo. Esse é um caminho, né, Juremir? Não sei se esse seria o caminho melhor, porque isso depende de outras coisas, como que formação de magistratura a gente tem, que magistratura é essa que está aí no primeiro grau decidindo. Então, é uma série de questões que se imbricam nessa discussão. Mas esse é um caminho. E o outro caminho, quando a gente detecta que tem um número muito grande de processos, é reduzir o número de processos com medidas que impedem o acesso à justiça, que é o caminho que vem sendo tomado muitas vezes por políticas judiciárias, como essas que trazem de volta questões como prescrição intercorrente, ou que fazem estímulo a qualquer tipo de conciliação, ou que falam... ou que Ou que punem o trabalhadores. trabalhador, fazendo com que ele pague se perder. Exato, exatamente. Essa é uma questão, assim, e isso está no documento 319 do Banco Mundial da década de 90, como uma das medidas propostas para o Poder Judiciário da América Latina e do Caribe, que façam isso, que punam trabalhadores que, segundo eles, fazem demandas temerárias, porque há uma confusão proposital de que uma demanda improcedente é necessariamente temerária, e não é. Todas as coisas ruins que têm sido adotadas nos últimos anos, na educação, na justiça, em várias áreas, provém desse documento. Impressionante. Esse documento tinha que ser... sobre educação. Então, de certa maneira, eles planejaram todas as maldades e o pessoal da América Latina fica adotando. Até a informatização do processo como uma forma de conferir agilidade para o processo, por um lado, que é o nosso processo judicial eletrônico, mas por outro acaba elitizando, né, impedindo, por exemplo, na Justiça do Trabalho, que o próprio trabalhador possa compreender como o processo está caminhando, porque precisa ter um token, precisa acessar uma página na internet que precisa funcionar de determinado jeito, com determinada segurança. Então, todas essas medidas, todas elas estão lá nesse documento, que são propostas do Banco Mundial para o Poder Judiciário da América Latina e do Caribe, que tem tradução para o português que é de 96. Imagina quanto tempo, né? E aí as reformas no judiciário começam a ser feitas a partir disso. A gente tem 3 pactos republicanos, não sei se eu vou dizer as datas certas, mas pelo que eu lembro é 2004, 2009, 2011. E aí começa uma série de reformas, mudança no CPC, emenda constitucional 45 criando o CNJ e as súmulas vinculantes, e aí uma alteração profunda na CLT, toda a questão da responsabilidade, por exemplo, né, do grupo econômico, que é um tema que o STF julgou agora há pouco, contra quem o empregado pode dirigir a sua demanda, de quem ele pode cobrar.
é uma matéria que vem sendo discutida desde então. Porque ao exigir que o empregado, por exemplo, entre contra a ação dele contra todo mundo desde o início, torna o processo muito mais difícil do que se eu discutir, brigar só com o meu empregador. E depois, caso eu forme um título, aí eu vou descobrir quem é que é responsável por pagar essa dívida, caso o meu empregador não pague. E a decisão do STF, que na verdade não é novidade nesse tema 1232, porque já vem sendo adotada, né, e já é parte de um processo que implicou mudança, inclusive, no CPC, é justamente trazer a discussão da responsabilidade para o processo desde o início. E aí ele vai demorar mais. Porque em vez de ter uma empresa respondendo, eu vou ter 5, 10. Então, existe uma série de medidas que vão tentando corrigir o problema da quantidade de processos, mas através da vedação do acesso à justiça e não da conferência de mais efetividade ao processo, como se esperaria que fosse. E, claro, o aumento de demanda, né, Laís e Juremir, é um reflexo do discurso da democracia, né? Porque se a gente diz que as pessoas têm direito, por exemplo, quem está trabalhando tem que receber o salário, tem que receber férias, tem que ter direito à gratificação natalina, e essa pessoa não recebe, e ela sabe que existe um poder judiciário que pode socorrê-la nesse caso, ela vai ingressar com uma medida judicial, com uma ação trabalhista, para discutir esses direitos. Então, é um reflexo da democracia que haja uma busca, né, da tutela jurisdicional através de processo judicial. A questão é, por que essas pessoas estão indo para a Justiça do Trabalho? Né? Ao contrário do que alguns dizem, não é porque é muito fácil e muito divertido ter processo judicial. Ao contrário, é um problema para um trabalhador ou uma trabalhadora ter uma demanda judicial, porque a gente sabe que tem lista, né, que os empregadores sabem quando a pessoa tem ação na justiça, que ela precisa tirar um dia de trabalho para ir numa audiência trabalhista. É um problema na vida de uma pessoa. Mas ela mesmo assim ingressa porque é o único jeito que ela tem de receber. E a gente tem uma cultura no Brasil que é a cultura do desrespeito aos direitos trabalhistas. Eu disse esses dias numa aula e o aluno ficou espantado, mas no Brasil é muito melhor dever para empregado do que dever para banco. Porque o juro é diferente, porque a cobrança desse crédito vai ser feita de uma forma diferente, porque é um problema ter uma dívida de cartão de crédito, por exemplo, né? Mas Nossa. dever salário é esperar a demanda trabalhista e depois ir para uma audiência onde vai ter uma proposta de acordo e aí eu vou poder parcelar, ou eu vou fazer uma defesa, vou esperar a sentença, vou esperar o recurso, vou demorar muito tempo para pagar e quando eu for pagar, em função de uma decisão do STF, que é a DC 58, o meu crédito vai ser atualizado de uma forma muito pior do que a atualização que é garantida aos créditos bancários. São simplesmente uns cretinos. De que forma que a Justiça do Trabalho está afetada hoje em dia? Assim, não sei se dá para dizer sob ataque, porque essa é uma questão que se escuta muito e é apavorante quando a gente começa a mexer e estudar sobre, né? Ler sobre, É enfim. bastante assustador, né? A Justiça do Trabalho, na verdade, nunca agiu, nunca atuou com tranquilidade completa. Ela sempre foi uma espécie de irritação no sistema capitalista e no sistema mesmo de organização dos poderes de Estado, porque é uma justiça diferenciada, com uma estrutura própria e que cuida de uma relação de poder, que é a relação entre capital e trabalho, de uma maneira que deveria ser buscando a proteção de quem trabalha. Então, assim, desde a formação de quem está dentro dessa estrutura de poder, até a forma como essa estrutura de poder resolve os litígios, né, as súmulas que o próprio TST faz, o modo como o processo trabalhista acaba sendo resolvido na Justiça do Trabalho, sempre foi um pouco, assim, em larga medida contraditório até. Então, a gente tem uma justiça de proteção social que acaba muitas vezes produzindo decisões que desprotegem. Para além disso, a partir da década de 90, a gente tem um movimento muito forte de agressão à justiça do trabalho, com discursos abertamente contrários à sua existência. Então, assim, o José Pastore, que foi chamado a falar na audiência pública que teve agora do ministro Gilmar Mendes sobre o tema 1389, é alguém que desde a década de 90 fala abertamente contra a existência da justiça do trabalho. Ele sempre aparece no Jornal Nacional para dizer alguma coisa que, no fundo, é Contrária. contrária aos trabalhadores. É impressionante, assim, é quase uma militância de vida. Bom, mas ele não é o único, isso é verdade. Então, na década de 90, esse discurso apareceu muito forte, de fim da justiça do trabalho. Esse discurso foi revertido, trazendo para a justiça do trabalho a competência para cobrar créditos
que são considerados tributários, que são os previdenciários, né? Então, a Justiça do Trabalho passou a ter como atribuição, cada vez que reconhece o direito ao salário, cobrar também para a Fazenda Pública o valor do recolhimento previdenciário sobre aquele salário. E começou a arrecadar bastante, e por um tempo isso foi suficiente para que as vozes contra a Justiça do Trabalho mais ou menos arrefecessem, diminuíssem. Não pararam, né? Não parou de haver discurso contra a Justiça do Trabalho, mas teve uma... E aí nós tivemos o início ali da década do nosso século, da primeira década do nosso século, com governos mais alinhados, né, assim, relativamente alinhados com a classe trabalhadora, e aí esse discurso ficou um pouco adormecido. E de um tempo para cá ele foi retomado com muito mais virulência do que antes. E aí a gente tem discursos, por exemplo, dizendo que a Justiça do Trabalho no Brasil tem mais litígios, mais processos do que o mundo inteiro junto, coisas assim absurdas, inclusive alegações completamente destituídas de aderência com a realidade, né? Assim, discursos que falseiam mesmo a realidade em relação ao que é a Justiça do Trabalho, como ela produz essa justiça e o que ela faz em termos de distribuição de riqueza, inclusive, no Brasil. E aí isso aumenta muito nos últimos anos e o STF acaba se tornando um protagonista nessa história. Então hoje a gente tem... Só que assim, não é o único, né? Isso eu acho que é uma coisa que tem que deixar muito clara também. As decisões do STF em relação a direitos trabalhistas têm sido bastante complicadas da perspectiva da proteção constitucional ao direito do trabalho. Mas a verdade é que a própria Justiça do Trabalho, pelo TST, o Tribunal Superior do Trabalho e a própria magistratura trabalhista, especialmente a partir de 2017, com a chamada reforma trabalhista, que é uma lei que muda mais de 200 artigos na CLT, tem uma atuação bastante quase esquizofrênica, assim, porque é uma justiça de proteção que ao mesmo tempo produz muitas vezes decisões que desprotegem. E aí esse discurso de que a Justiça do Trabalho é um problema acaba entrando, porque quem é que produz conhecimento em larga escala, né? Quem consegue mais ou menos dominar o campo da comunicação? Empresas que também não registram a carteira muitas vezes dos seus empregados e que atuam no mercado alinhadas com uma perspectiva do capital e não do trabalho. Então, na chamada grande mídia, há uma disseminação muito grande, né, da ideia de que não precisa mais justiça do trabalho. E essa discussão que está agora, né, em debate no STF, da pejotização, por exemplo, passa exatamente por isso. É uma realidade que a gente tem há muito tempo de pessoas contratadas sem carteira assinada, mas que ganham certo glamour porque há um incentivo, inclusive midiático, para que essas pessoas acreditem realmente que elas são empreendedoras e que a Justiça do Trabalho não tem nada a fazer sobre elas e que a CLT não tem nada a fazer sobre elas, quando, na verdade, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, é um conjunto mínimo de direitos que garante que a pessoa possa adoecer. No limite é isso, sabe? Se eu adoecer, se eu tiver uma gripe forte e não puder trabalhar, se eu tenho carteira assinada, eu posso não ir trabalhar e o meu salário está garantido. Se eu sou uma falsa empresa, se eu trabalho por conta e risco, sem direitos, sem proteção social, se eu adoecer, eu não ganho. Se eu não ganhar, eu não como. E essa era a realidade pré-direito do trabalho e que está voltando. E aí eu acho, Laís, que é o nosso grande problema hoje. Porque hoje o discurso não precisa ser mais vamos acabar com a justiça do trabalho. Hoje o discurso é muito mais insidioso, porque ele é um discurso de convencimento de parte da classe trabalhadora e, portanto, das pessoas que podem pressionar para que isso não aconteça, no sentido de que não precisa direito trabalhista, de que não precisa proteção social. É cada um por si e vai dar tudo certo, porque se eu me esforçar bastante, se eu for um bom empreendedor, eu vou conseguir acumular riqueza e viver bem. Só que o que fica fora desse discurso é que o direito do trabalho é justamente essa contenção de dano para quem vive do trabalho, né? É poder ter um mês de férias por ano e ter o salário garantido, é poder ter a gratificação natalina no final do ano, é ter o FGTS para quando eu precisar por alguma emergência, aquele dinheiro tá lá para me socorrer, é poder ter uma renda mínima garantida, que é o salário mensal. E isso é condição para viver minimamente bem numa sociedade em que, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho acesso a nenhum bem que é necessário para sobreviver. Quer dizer, eu não consigo pagar um aluguel, eu não consigo ir no supermercado se eu não tiver dinheiro. E eu não tenho acesso ao dinheiro se não for trabalhando. Os processos de reconhecimento de vínculo, eles estão parados à espera da decisão do STF sobre pejotização. Não se sabe quando essa decisão vai sair. Há um momento assim de suspensão. O que será que eles vão decidir?
porque eles podem decidir de uma maneira que qualquer reivindicação de vínculo não seja mais possível. Na verdade, o tema 1389 discute contratos que são feitos com pessoas que têm pessoa jurídica em seu nome. Isso. Bom, então não seria todos os vínculos, né? Porque a pessoa que é contratada não tem uma pessoa jurídica, simplesmente foi contratada e não teve a carteira assinada, nem entraria no tema 1389. Mas sim, existe um número muito expressivo de demandas que estão paradas esperando esse tema ser resolvido. E a gente tem um problema que é do sistema mesmo, não existe nenhuma regra na Constituição que exija tempo para julgamento de um processo. Então, a ADI 1625 que eu citei antes, né, que eu citei porque é uma que eu acompanhei de perto, porque é sobre a Convenção 158, que fala sobre a necessidade de motivar a despedida de um empregado. Essa ADI levou mais de 20 anos para ser julgada. E algumas, 20 anos. a ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade. Algumas ações diretas de inconstitucionalidade sobre a reforma, que é essa lei de 2017, já foram julgadas. Então, ou seja, não existe uma regra que determine, que imponha um tempo para o julgamento. Então, nessa ação agora que originou o tema 1389, também nós não temos como garantir ou saber quando ela vai ser colocada em pauta, embora tenha havido algum aceno de que seria colocada em pauta agora no segundo semestre, mas até agora não se tem uma data. Justamente, há também muita crítica na imprensa, por exemplo, muita crítica ao fato de que às vezes faltam regras mais claras, até de tempo. Quanto tempo realmente um ministro pode ficar com o processo quando ele pede vista? Às vezes se diz que no regimento interno tem, mas normalmente é mais flexível. Tem ministro que fica, acho que foi o Fux que ficou lá com um processo 2 anos. Não há um prazo específico, né, para que eles, quando pedem vista, tenham que devolver o processo para o julgamento. Então, realmente, esse é um problema. Esse é um problema sério. E outra crítica em relação, por exemplo, à escolha dos ministros do STF. Porque, claro, passa por uma sabatina do Senado, mas cada vez mais são pessoas de extrema confiança do presidente da República. Por exemplo, o Michel Temer indicou o seu ministro da Justiça, que era o Alexandre de Moraes, o Jair Bolsonaro indicou o André Mendonça, indicou 2, mas um deles o André Mendonça, que também era o ministro da Justiça, o Lula indicou seu ministro da Justiça. Então, parece assim que o critério é exclusivamente a confiabilidade. O Lula indicou o seu advogado também. Então, é a confiabilidade ideológica do indicado. Será que poderia ter outro tipo de critério? Ou algumas coisas poderiam ser, por exemplo, proibidas? Por exemplo, não pode indicar seu ministro da Justiça. Então, nós não temos essa regra, né? A questão é que, aparentemente, a indicação tem que ser de pessoas que possam representar a sociedade brasileira, porque a Corte, o Supremo Tribunal Federal é a última instância, a última palavra em termos de discurso do Estado sobre como aplicar a sua própria legislação, e é uma corte com caráter político, né, no sentido mais amplo da palavra, representa a sociedade. Veja, são 11 ministros para tomar uma decisão final nos processos do Brasil inteiro, cujos recursos chegam lá. A gente já sabe que nem todos os processos conseguem fazer seus recursos chegarem ao Supremo Tribunal Federal. Aqueles que chegam lá são geralmente questões que, no jargão jurídico, a expressão que se usa tem transcendência política, ou seja, eles importam para a sociedade. Então, as pessoas que estão lá para fazer essa decisão final, além de ter formação jurídica e conhecimento, precisam representar a sociedade. E esse é um problema, né? Quando a gente começa a ver indicações que têm um caráter muito mais pessoal, eu nem sei se eu diria ideológico, mas pessoal, né? De confiança pessoal, assim, daria para discutir isso até da perspectiva do que é, ou da compreensão que se tem num país colonial como o nosso, do que é uma república, né? Porque volta a questão, por exemplo, tratada pelo Roberto Amata, que é do relacional. Para ele, o Brasil é um país onde o que prevalece é a relação. Qual é a relação que se tem com alguém?
Então, no caso, a relação de confiança entre o presidente e algumas pessoas faz com que ele opte por essas pessoas. Mas será que esse é o melhor critério? Então, e da perspectiva institucional, há um problema, porque quem assume como ministro do STF, esse é um cargo vitalício. Então, a indicação de pessoas jovens em razão de afinidade acaba fazendo com que essa pessoa fique para além do governo. E a ideia é essa mesmo, porque não está vinculado ao governo, O né? É um Cristiano outro Zanin poder vai do ficar Estado. por 3 décadas. Então, aí é difícil quando a gente pensa nos critérios que são utilizados, e especialmente da perspectiva da representatividade fica mais complicado ainda. Nessa de representar os brasileiros, se a gente for olhar, sei lá, hoje temos uma mulher Uma mulher e branca e 10 homens brancos. Exato. Na Dino história é o único... toda, Laís, do STF, nós tivemos 3 mulheres ministras. A Rosa Weber, não vou lembrar o nome A da Ellen segunda, Grace. a Ellen Grace e a Carmen E Lúcia. a Carmen Lúcia. Gente, e assim, pouquíssimas pessoas negras, pouquíssimas, e da Justiça do Trabalho, oriundas da Justiça do Trabalho, foram 4. A Rosa Weber. A Rosa é uma delas. Em toda a história. Não vou lembrar também quais são os quadros, mas o Marco Aurélio é um deles, né? Então, é muito pouca representatividade, veja, da classe trabalhadora, porque, em tese, a Justiça do Trabalho é a justiça que lida com a questão capital e trabalho da perspectiva da classe trabalhadora, porque é uma justiça que só existe para garantir a efetividade de direitos trabalhistas. É para isso que ela existe como justiça separada do Poder Judiciário comum. E zero, praticamente, representatividade de mulheres e de pessoas indígenas e negras. E o Brasil é formado por mais da metade de mulheres e pessoas não brancas. Então, assim, há uma questão de representatividade muito nítida, né? O presidente Lula não foi sensível a esse argumento. Esperava-se que sim, que ele indicasse uma mulher, que ele indicasse uma mulher negra de preferência, mas ele não prestou atenção nessa parte. Então, e o que eu acho mais curioso é quando ele diz que o critério dele é técnico, né? É um critério de competência e confiança. Mas eu fico pensando, será que não há uma mulher em quem ele confie, né? É engraçado. Seja, que tenha E capacidade. que tenha né? capacidade técnica. Poxa, a gente tem tanta gente, né, que poderia fazer bem essa representação e que daria a esse órgão de poder uma diversidade maior e necessária. Porque, vejam, quando hoje de manhã mesmo a gente estava gravando um outro programa aí que a gente tem sobre feminismo e tal, né? E a minha colega, a Luciane, estava dizendo, quando o presidente da República diz que para que ele escolha alguém de confiança e com capacidade, necessariamente é um homem branco, ele está passando um recado que é um efeito dominó para toda a sociedade, né? Está reforçando a ideia de que existe um padrão de inteligência, um padrão de eficiência que exclui a maior parte das pessoas. Então é grave, né? Que em 2025 a gente ainda esteja lidando com isso, é bastante grave. E desse ponto de vista, como o que se enxerga, o que vai acontecer, o que a gente pode colocar para frente dos próximos anos, do ponto de vista de como vai ficar a Justiça do Trabalho relacionada, nesse caso, o STF, essas próprias decisões, o que a gente enxerga, qual é o padrão das próximas decisões? É um país mais, vamos dizer, fixado nas suas próprias opiniões e não olhando de fato para a sociedade? Olha, Leis, eu não tenho muito como te dizer o que vai acontecer. Não porque vamos eu acho fazer que previsão, né? E eu acho que tem muita coisa em disputa. O que eu acho é que a gente está vivendo hoje uma época em que os sintomas estão aparecendo com mais nitidez. Isso não é algo ruim, né? A gente está vendo um explicitamento, digamos assim, dessas contradições. Por exemplo, há um movimento muito forte pela indicação de uma mulher negra para o STF. Isso é uma coisa importante, porque, de algum modo, está explicitando que a escolha, que não é a escolha do atual presidente, é uma escolha que vem sendo feita há décadas, desde sempre, né? A escolha por essas pessoas que estão na mais alta corte do Poder Judiciário Trabalhista, Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal, é uma escolha que sempre indica o mesmo tipo de corpo, né? Então, que isso hoje esteja sendo explicitado nos informa que tem que as placas tectônicas estão de algum modo se mexendo. E isso é uma coisa positiva. Do mesmo modo, toda a crise que a Justiça do Trabalho vem enfrentando também explicita uma certa omissão da própria Justiça do Trabalho. Eu estou falando, né, como quem pertence a essa instituição, de assumir a sua postura de uma justiça social que garanta e que efetive direitos trabalhistas, né? O que eu quero dizer com isso por muito tempo, a Justiça do Trabalho aceitou, mais ou menos, se moldar
àquilo que se espera que ela seja, ou seja, uma justiça que não incomoda tanto, né? Que lida com as ações trabalhistas, mas que também não ousa tanto no reconhecimento dos direitos, que também julga muitas ações improcedentes. Talvez esse novo ataque, né, mais virulento ainda que a Justiça do Trabalho vem sofrendo hoje, sirva para quem está dentro desse sistema de justiça perceber que já passou da hora da Justiça do Trabalho assumir qual é a sua função. Porque quando a gente olha lá a exposição de motivos de criação da Justiça do Trabalho, que é lá de 36, está muito explícito. A Justiça do Trabalho nasce em oposição ao processo civil e à justiça comum para conferir gratuidade, celeridade, efetividade a direitos que não podem esperar porque são créditos alimentares. Isso está explícito. O Estado está se comprometendo com a questão social. Então, a Justiça do Trabalho talvez tenha agora a oportunidade de assumir essa sua função e de efetivamente se comprometer com o direito do trabalho, e aí, dizer que veio, digamos assim, né? E aí, então, conseguir, digamos, reforçar a sua função. Porque qual é a grande questão, Laís? A Justiça do Trabalho tem uma função, inclusive, para a manutenção do sistema capitalista. Né? Se é verdade que a gente vive numa sociedade em que as pessoas precisam trabalhar para sobreviver, e trabalhar é essa relação que a Justiça do Trabalho cuida, que é a relação entre capital e trabalho, a Justiça do Trabalho, na verdade, faz uma mediação, uma contenção da barbárie que é permitir que o trabalho seja explorado sem nenhum limite pelo capital. Porque a gente já teve a experiência histórica do que significa, né? E a gente está vivendo de novo. Hoje de manhã eu estava com a Karina, que é a presidente do sindicato dos motoristas por aplicativo, porque no Rio Grande do Sul a gente tem uma mulher como presidente do sindicato, e ela estava dizendo, eu não posso adoecer, porque se eu adoecer eu não recebo, e se eu não receber eu não pago a minha conta no final do mês. Então a gente está voltando para um momento, uma realidade material das trabalhadoras e trabalhadores, que é viver para se alimentar no dia seguinte. Só que não tem tecido social que aguente isso. Porque isso acaba desbordando em todas as áreas do convívio social, na violência doméstica, na violência no trânsito, no esfacelamento dos vínculos, né? Porque as pessoas passam o tempo todo trabalhando, porque as pessoas estão esgotadas, estão irritadas, estão malnutridas. Então, a consequência social é muito grave. E a Justiça do Trabalho tem uma função na contenção desses efeitos graves, né? Por isso que lá na exposição de motivos dizia, o Estado está cuidando da questão social. Essa questão social não muda. Não muda porque a gente inventou um aplicativo no celular para poder chamar o transporte, né? Isso é só uma ferramenta. A questão social continua sendo a mesma. E a Justiça do Trabalho tem que assumir a sua função diante dessa questão social. Uma crítica que o capital é óbvio se incomoda com a Justiça do Trabalho e era comum se dizer, mas a Justiça do Trabalho sempre dá ganho de causa para o trabalhador. Não é nem verdade, né? Sim, aí é uma questão até de estatística, de ver o Isso. número de ações improcedentes e tal, mas é comum se ouvir isso. Outro dia eu ouvi uma crítica que era a seguinte, uma empresa de propriedade pública cujos funcionários são regime CLT. E aí, quando eles chegam aos 75 anos, em princípio, alguns saem, se arrependem de ter saído e entram na justiça e voltam, mesmo com mais de 75 anos. Aí a questão era, mas eles não deveriam obedecer à idade de saída do funcionário público, essa compulsória do funcionário público, e a resposta é, mas eles são CLT. E aí? Quem é que tem razão nisso? É difícil dizer assim, né? Em tese, quem tem razão. Claro. Até porque essa questão passa por tantas, que é assim, o regime jurídico, né, com o qual a administração pública explora trabalho. Até 98 era regime jurídico único, tem que fazer Sim. concurso, é estável, é servidor. Aí, a emenda 19 pode contratar como empregado. E aí, essas pessoas são contratadas como empregadas, elas então têm o regime... Elas têm esse nome, empregado público. Empregado público, tem o regime da CLT, mas... diferente do funcionário público. É diferente. O funcionário é o servidor, né, o estatutário. Estável. Isso, estável. O empregado, isso é uma discussão que se teve por muito não tem tempo. fundo de garantia. O servidor, não. O Mas empregado, o empregado tem. Tem, deveria ter. Mas ele pode ser empregado e ser estável. Pode, tem algumas situações, né? Na verdade, a gente tem uma regra na CLT que depois de 10 anos se tornaria estável, e o entendimento a partir da Constituição é que essa regra não vale mais, e essa é uma outra longa discussão. Mas a gente tem algumas situações de garantia contra a despedida, isso sim.
Só que essa questão, Julimir, eu acho que dos 75 anos passa por outra coisa, né? Passa primeiro por a nossa dificuldade de significar a vida de outro modo, né? Então as pessoas Sim. sofrem muito quando Elas elas se querem aposentam. continuar trabalhando. Por quê? Porque o trabalho consome a nossa existência, né? Então tem pessoas que quando chega no momento de se aposentar pensam, tá, e agora? O que eu faço da minha vida? Vou morrer. Então tem essa questão de como a gente significa a nossa existência. E tem a questão da remuneração, né? Porque as reformas que a gente sofreu da Previdência, de todos os governos, sem nenhuma exceção, todos fizeram reforma no sistema de previdência da Constituição desde então. A pior de todas foi a de 2019, do Temer. Essas reformas todas vão retirando o poder aquisitivo de quem se aposenta. Então, veja, a gente já tem uma forma de sociabilidade que nos diz que nós nos identificamos pelo trabalho. Então, a gente perde o sentido da vida porque não está trabalhando. E a gente tem uma pauperização dessa remuneração para o aposentado, inclusive com manobras, né, de direitos que são garantidos a quem está na ativa, mas não são garantidos para os aposentados, que acaba fazendo com que a vida ainda fique mais precária para quem se aposenta. Então, hoje, com a aposentadoria que se tem no Brasil, mesmo as aposentadorias com complementação e tal, quem precisa de, por exemplo, de medicação, de atendimento, de, sei lá, fazer um pilates para poder viver com saúde depois da aposentadoria, tem dificuldades, porque a remuneração é muito baixa. E é tão interessante isso que tu diz, Valdete, porque o imaginário do trabalho ele é muito forte. Eu tenho um colega professor que chegou assim o momento dele se aposentar de universidade pública e ele disse, não, mas eu não quero me aposentar, se aposentar é morrer em vida. Então, Isso se ouve muito, né? A ideia que eu tenho é que se ele não estiver trabalhando todos os dias, ele não tem uma vida significativa, ele não tem uma vida com valor, a vida acabou. Ou a pergunta para as pessoas, né, após se aposentar, o que tu está fazendo, como tu está conseguindo levar, porque em geral as pessoas ficam não, e tem pessoas que deprimem, que entram realmente em sofrimento psíquico. Por quê? Porque não é desprezível esse argumento de que a vida termina com a aposentadoria, se a gente tem uma sociedade que todo tempo nos convoca a pensar que o único significado para a nossa vida é o trabalho, o que é bastante contraditório, porque o trabalho é tão mal cuidado, né? Exato. Então, assim, a justiça do trabalho tem que mas acabar. É mal remunerado. Exato, é mal remunerado, a justiça do trabalho tem que acabar, a relação de trabalho muitas vezes. Exato, e na verdade tudo nos informa, claro, por quê? Porque a gente precisa trabalhar mesmo para sobreviver. Tudo nos informa que a gente só faz sentido se a gente estiver funcionando. Tanto é que a noção de incapacidade para a lei previdenciária é essa. Eu sou incapaz se eu não posso trocar trabalho por capital. Então veja como isso é profundo, né? E do ponto de vista de imaginário também tem essa propaganda permanente do que se está chamando de uberização. A ideia de que o sujeito vai realmente gerir o seu tempo, que ele vai escolher, que ele será livre, que ele não terá as obrigações de um trabalhador normal e que é, em geral, muito ilusório. Totalmente. E também uma crítica que soma-se a isso das pessoas mais jovens de usar CLT como uma forma de xingamento aos outros, né? Isso é uma coisa muito produzida, né? Eu acho muito incrível, na verdade, como se consegue, a partir da realidade das redes sociais, produzir um discurso e esse discurso ganhar aderência, né? Porque esse é um discurso que não faz nenhum sentido. Não se sustenta por Não se sustenta, pouco, né? porque assim... Quando adolescente insultando outro, chamando de CLT. Imagina, e aí quando pergunta, tá, mas o que é CLT? CLT, né? Mas eu comecei o meu semestre na URGS, no primeiro dia, eu falei não sei o que pra eles, aí uma menina falou assim, professora, eu vou chegar atrasada de vez em quando, mas é porque eu sou CLT. Aí eu falei, bom, gente, tá aqui por onde a gente vai começar o semestre, vamos começar discutindo o que é ser CLT, porque não é isso, né? Não é porque eu tenho a carteira assinada que eu tenho que ter horário fixo de trabalho. O que a carteira assinada me garante é férias, é 13º, é adoecer, é sistema de previdência, é me aposentar. E isso todo trabalhador quer, porque isso é condição de existência. Sim, isso é difícil de não querer. Eu pergunto muitas vezes para o motorista de Uber, eu pergunto, mas tu não gostarias de ter férias? Imagina, claro. Quem não gostaria? Mas qual é a ideia que se vende, né? Que ser CLT é ter um tempo certo de trabalho, ter que começar a trabalhar às 8 e parar às 18. Isso não existe. Quantos trabalhadores com carteira assinada que têm jornada flexível, teletrabalho, várias formas de trabalhar? Ser CLT é ser punido. Não tem previsão de punição na CLT. Ser punido não é uma prerrogativa, não devia nem ser algo que acontecesse no ambiente de trabalho, porque a CLT não tem previsão de punição. E olha que curioso, as empresas que operam por plataforma, eu ia dizer o nome, né? As empresas que operam por plataforma punem
esses trabalhadores que são autônomos, Há supostamente? muitos tipos de punição. famoso Muitos tipos, gancho. muitos tipos. Agora mesmo eu fiquei sabendo que uma dessas empresas vai mudar o critério dos carros que podem ser os carros que cobram mais nas corridas. Isso é uma forma de punição, porque a pessoa tá lá, alugou um carro, comprou um carro para poder fazer o trabalho num patamar de remuneração e vai perder esse patamar de remuneração porque a empresa decidiu. Então, o que é isso se não punição? E legislar sobre isso é bem complicado, porque as big techs, por exemplo, fazem toda essa campanha, esse lobby de que qualquer regulação é absurda, é autoritária e que a liberdade deve perseverar. Fica difícil realmente de pensar, nós temos o direito de regular isso. É uma dificuldade histórica, né? Esses dias eu estava lendo os comentários sobre a lei de férias, que é da década de 20 anos antes da CLT. E aí, quando começaram a discutir a lei de férias, nas capas dos principais jornais era assim: os trabalhadores vão desaprender, eles vão pro bar durante as férias são um absurdo, a economia vai quebrar. Ou seja, é O histórico. mesmo foi dito do 13º. Exato, mesma Aí, coisa a na década de marginalidade. 60, vai quebrar as empresas. quebrar o O que país. vão fazer com tanto dinheiro no final do ano? Vai quebrar o país. E era o mínimo, né? É o mínimo. Então é uma dificuldade que a gente tem. Só que eu acho, Juremir, que nosso problema não é regular. O nosso problema é reconhecer que já tem lei. A Assim, gente é tem a respeitar as Constituição, que é existem. respeitar as que existem, exatamente. Difícil, né? É complicado. E tu achas assim que essa luta entre justiça do trabalho e a mídia principalmente, em que ponto ela está agora? Em função da reforma essa do Temer, parou um pouco? Estão satisfeitos com o que conseguiram? Ou isso ainda vai ter novos capítulos no sentido de desidratar ainda mais a justiça do trabalho ou a legislação trabalhista? Nada indica que estão satisfeitos, nada. E esse processo de tentativa de desidratação, ou especialmente de erosão por dentro da justiça do trabalho, ele é forte e bastante insidioso, porque ele consegue convencer muitas vezes, né? Então, assim, coisas que aparentemente são positivas, como campanhas de conciliação, alterações pontuais no processo, equalização de trabalho, acabam sendo instrumentos dessa desidratação. Né? E é difícil de discutir isso, inclusive internamente, porque vem muitas vezes como um propósito positivo, né? Por exemplo, conciliar é legal, né? É a campanha do CNJ, conciliar é legal. Só que a forma como a conciliação muitas vezes é feita implica vedação de acesso à justiça, perda de direitos, renúncia. Então, e é uma forma de passar um recado para o trabalhador, para a trabalhadora. Não adianta ir até lá, porque vai ganhar menos da metade do que tu tem para receber em não sei quantas vezes. Se a empresa não pagar, tu vai ter dificuldade de cobrar. Então, existe, a gente teria que ter tempo para isso, mas existe uma série de discursos e de práticas hoje, inclusive internas ao judiciário trabalhista, que me parece, assim, nitidamente caminham nessa direção de uma implosão interna. Eu me lembro quando era criança em Santana do Livramento que a ideia de entrar na justiça era uma ideia assim de que alguns sentiam vergonha. Fulano entrou na justiça. Era como se ele tivesse feito uma coisa errada. Havia todo um discurso para construir essa ideia de que entrar na justiça não era bacana, não era legal. Era uma coisa assim que fazia quem estava desesperado. Até hoje, gente, até hoje. Vocês não sabem quantas vezes eu escuto em audiência trabalhadora pedindo desculpas. Não, olha só, eu tô aqui, mas é porque eu tava desesperado, porque se a gente tivesse se acertado, eu não vinha até aqui, como se fosse uma coisa, como se o errado fosse buscar os direitos na justiça e não deixar de pagar, de honrar direitos que são fundamentais, né? Que estão lá na Constituição como fundamentos do Estado. É isso. É isso? Eu acho que chegamos no nosso tempo. Então, Valdete, muito obrigado. Sempre um prazer conversar contigo. A gente aprende muito, é muito bom te ouvir. Para mim também é um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito legal. Obrigada. Então, o nosso Do Lado de Cá fica por aqui, mas é claro que nós vamos voltar na próxima semana, sempre aqui do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Até lá.